Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é artigo de opinião. Isso mesmo, um importante gênero textual para a nossa sociedade. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Ler e compreender artigo de opinião, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. E começando nosso vídeo, o que é um artigo de opinião? Falamos que é um gênero textual importante para a sociedade, mas o que é? Qual é a sua finalidade, o seu objetivo? Qual é a sua utilidade, então, para a sociedade? Vejamos, é um gênero textual argumentativo. Tem como objetivo apresentar o ponto de vista do articulista sobre determinado assunto de importância social, visando ao convencimento do leitor. Veicula-se em jornais, revistas e sites da internet. Vejamos, temos aqui que é um gênero argumentativo, isso mesmo. Não é porque o nome dele diz artigo de opinião que nós encontramos apenas opiniões, teses, posicionamentos. Não, é muito mais do que isso. Um artigo de opinião, ele se sustenta, essa opinião, ela se mantém devido aos argumentos, por isso que é um texto argumentativo. O articulista expõe sua opinião e junto com ela, na sequência, ele apresenta uma série de argumentos para sustentar, para fazer com que o leitor concorde com ele, convença o leitor a concordar. Isso mesmo, ele apresenta argumentos que são pesquisas, argumentos que são citações de personalidades na área e outros como exemplos também. Tudo isso com foco em fazer o leitor ter a mesma ideia, a mesma convicção do que ele, articulista. Nós encontramos esse texto em jornais e revistas, tanto impressos quanto em sites. Inclusive, existem sites até que são especialistas em artigos, sites de colunistas em que eles expressam apenas sua opinião aos fatos mais importantes, normalmente os fatos mais polêmicos, isso mesmo. Se é algo importante, sempre gera uma discussão, alguém concorda, alguém discorda, e é um tema polêmico, que é o alvo sempre e o objeto de um artigo de opinião. Vejamos agora o nosso fragmento de estudo. Acompanhe comigo. O impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existia a internet e tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Como será daqui em diante com o mundo da tecnologia a absorver tudo e todos? O que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? Venha descobrir o que o futuro reserva para os adultos de amanhã. O fim do dinheiro físico. Vários nomes ligados à tecnologia, nomeadamente Tim Cook, sucessor de Steve Jobs e atual CEO da Apple, já manifestaram o desejo de um mundo em que as pessoas não tivessem que lidar com notas e moedas. E provavelmente, quando uma criança nascida este ano chegar à adolescência, não terá que andar com o dinheiro físico. Com o aparecimento da tecnologia NFC, blockchain e criptomoedas, andar com dinheiro físico deverá vir a ser coisa do passado. Ok, terminamos a leitura do nosso fragmento e você conseguiu observar a opinião, a temática desse artigo de opinião e toda a argumentação que o articulista embasou a sua tese aí. Começando com uma atividade juntos, esse pensando juntos, temos aqui relacione década de 1990
e os anos 2000. Isso mesmo, ao contextualizar a situação temporal, o articulista traz esse panorama, essas características aí, ele dá umas características das pessoas da década de 90 e também uma característica das pessoas nascidas aí dos anos 2000. E vejamos, quais são elas? Letra A, pessoas foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro, pois existia a internet. B, pessoas cresceram na era dos computadores pessoais e não sabem como era um mundo sem a dependência desses eletrônicos. E aí, qual alternativa é referente a cada tempo? 1990 é a letra A ou letra B? Anos 2000, A ou B? Ficou fácil, né? Então nós temos aqui as pessoas que foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro, pois existia a internet, são as pessoas dos anos 2000, isso mesmo, onde a internet já era popular, onde era possível consultar conteúdos, pesquisas escolares através da internet. Já a letra B, pessoas que cresceram na era do computador pessoal e não sabem como era o mundo sem a dependência desses eletrônicos. Número 1, 1990. Então as pessoas cresceram nessa época, as nascidas em 1990. Pensando juntos ainda, por que o autor apresentou essas circunstâncias referentes às décadas de 1990 e aos anos 2000? Por que ele fez essa contextualização temporal? Outra situação, essas circunstâncias são a respeito dos cidadãos portugueses. Pode-se afirmar que ocorreram no mesmo período no Brasil. Por quê? Então, toda essa questão temporal se refere a Portugal. O artigo é feito por um autor português. Essa ideia de 1990 e dos anos 2000 também pode ser colocada aqui a nível de Brasil. Pensamos, agimos, tivemos a interação, recebemos a tecnologia na mesma época que os portugueses. Temos aqui algumas ideias. O objetivo é situar o leitor sobre o tema, apresentando um histórico sobre a influência da tecnologia nas crianças. Isso mesmo. O motivo dele citar o que aconteceu na década de 90 e nos anos 2000 é situar o leitor, mostrar para o leitor como foi aí a interação das crianças, das pessoas com a tecnologia. E já a questão de Portugal e Brasil receberem tecnologia na mesma época, usarem a tecnologia na mesma época. Não, essas informações não podem ser tidas como temporais da mesma forma. É possível que as situações apresentadas tenham ocorrido num período posterior no Brasil, devido às questões econômicas ou ainda questões socioeconômicas. Por quê? Em Portugal é um país menor, tem uma economia diferente do Brasil. O Brasil é maior e também tem aí traços econômicos diferentes. Então, é possível sim, você pode pesquisar, algumas tecnologias chegaram com antecedência em Portugal e posteriormente no Brasil. Então, esses dados que ele faz no início, situando a questão temporal, se referem a Portugal e podemos pensar um pouco depois, alguns anos depois, se referem ao Brasil. Chegamos à nossa primeira atividade e temos um trecho, leia comigo. Como será daqui em diante com o mundo da tecnologia a absorver tudo e todos? O que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? Venha descobrir o que o futuro reserva para os adultos de amanhã. Quais seriam os objetivos dos questionamentos nesse trecho? Porque o autor faz algumas perguntas para você, leitor.
respondeu conseguiu identificar qual é o motivo, a estratégia dessas perguntas formuladas pelo autor? Vejamos a possibilidade de resposta. O objetivo é apresentar questões sobre as quais serão apresentados alguns posicionamentos no decorrer do texto. Além disso, podem levar o leitor à reflexão. São dois motivos, que conseguimos observar. Primeiro, as perguntas serão respondidas no desenvolvimento do texto. E ainda, elas feitas no início, faz com que o leitor comece a refletir sobre a temática, sobre o assunto do artigo de opinião. Pensando juntos, temos o trecho aqui com as perguntas novamente e uma pergunta para nós refletirmos juntos. Através desses questionamentos, pode-se perceber algum posicionamento do autor? Se sim, qual? Então, sabemos que ele formulou essas duas perguntas, esses dois questionamentos, com o objetivo de respondê-las na sequência e também de fazer com que o leitor reflita. Mas, através dessas perguntas, conseguimos identificar alguma opinião dele? Sim. Quando ele diz, como será daqui em diante com o mundo da tecnologia a absorver tudo e todos, nós temos uma opinião. Sim, o autor parte do pensamento que a tecnologia estará presente integralmente na vida e nas pessoas. Isso mesmo, através de uma pergunta, ele coloca, assim, uma opinião, que a tecnologia sempre estará presente no dia a dia das pessoas. Atividade de número 2, temos um novo trecho. O fim do dinheiro físico. Vários nomes ligados à tecnologia, nomeadamente Tim Cook, sucessor de Steve Jobs e atual CEO da Apple, já manifestaram o desejo de um mundo em que as pessoas não tivessem que lidar com notas e moedas. Considerando o tema do artigo, identifique a tese presente nesse trecho. Comece!
voltamos. Identificou a tese presente nesse trecho? Então vamos conferir. O autor defende a tese de que uma criança nascida em 2018, quando alcançar a adolescência, utilizará formas de pagamento mais tecnológicas que o dinheiro físico. Isso mesmo, a tese presente, a posição presente nesse trecho é essa, que uma criança nascida em 2018, quando chegar à sua adolescência, não usará mais dinheiro físico, e sim outras ferramentas. Agora vamos verificar e retomar alguns tipos de argumentos que podem ser encontrados em artigos de opinião. Primeiro deles, artigo científico, dados científicos ou estatísticos, argumento de autoridade, citações diretas ou indiretas de pessoas com credibilidade ou especialistas no assunto. Podemos pensar num artigo científico em que são apresentados dados, pesquisas que cientistas, pesquisadores fizeram a respeito do tema. Ainda um artigo de autoridade. Nós podemos encontrar uma citação de uma pessoa que é especialista no assunto ou ainda de um trecho de um livro em que aborda o tema retratado no artigo. Outros tipos de argumentos. De exemplificação. Apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo como propósito de justificar a sua ideia. Artigo de comparação. Duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Artigo de exemplificação, tranquilo, o próprio nome explica, né? Nós temos um exemplo como argumento, uma situação que já aconteceu, é mostrada, é apresentada e torna-se um argumento para embasar a opinião do articulista. Já comparação, são apresentadas situações em que se mostram o que é positivo, o que é negativo, a fim também de convencer o leitor. Argumento de causa. Apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. Argumento de consequência. Apresenta os efeitos, os resultados e os desdobramentos do tema debatido. Esses dois argumentos normalmente andam juntos, onde o articulista mostra uma motivação, uma causa e depois o seu resultado, a sua consequência. Com base nesses argumentos que retomamos, vejamos esse trecho. Vários nomes ligados à tecnologia, nomeadamente Tim Cook, sucessor de Steve Jobs e atual CEO da Apple, já manifestaram o desejo de um mundo em que as pessoas não tivessem que lidar com notas e moedas. Com o aparecimento da tecnologia NFC e blockchain e criptomoedas, andar com dinheiro físico deverá vir a ser coisa do passado. Nesse trecho, quais argumentos são utilizados? Identifique-os. Pode responder.
Respondeu. Quais são os argumentos presentes nesses trechos? Os argumentos são de autoridade e de exemplificação. Isso mesmo. Se observarmos, é citado especialistas da área de tecnologia. Então, são autoridades, fazem parte desse argumento de autoridade. Já na sequência, nós temos as tecnologias que podem substituir o dinheiro físico. O NFC, que é a tecnologia onde você, por contato, proximidade, faz o pagamento usando o celular. Blockchain, que é um livro virtual aí onde você tem registro das transações aí econômicas virtuais, e criptomoedas, que são as moedas virtuais, né? Então, exemplificação, exemplos que podem substituir o dinheiro físico. Chegamos ao fim e o que vimos na nossa aula? Realizamos a leitura e compreensão de fragmento do artigo de opinião, o impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações e identificamos tese e argumentos. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!